Olá, meus queridos. Hoje, mais um episódio do nosso programa A Hora do Cafezinho, com o tema Esquerda e Direita. O que é, de onde veio, qual é o meu lado, qual é a minha opção e qual é o lado certo. Antes de entrar no tema, queria agradecer a todos pelo grande carinho que eu recebi no primeiro vídeo e os feedbacks. Vamos continuar com o programa e espero que todos gostem muito. Então eu vou pedir que você deixe sua inscrição, deixe sua curtida aqui no vídeo para que eu possa continuar produzindo esses conteúdos e tenha uma noção de que vocês estão gostando ou não. Então vamos lá. Pois bem, quem já não ouviu alguém dizer que é de esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda, extrema esquerda, sem direita, direita-esquerda, sem extremo? Pois é, as pessoas hoje se confundiram, ninguém sabe mais o que é o que, ninguém sabe quem está de que lado, as pessoas hoje criam uma polarização muito grande dentro do nosso mundo. Então a gente vai falar um pouco sobre esse tema, trazendo os aspectos de onde surgiu e o que são. Até porque, quem já pro seu lado já não ouviu? Você é direita? Você é conservador? Você é contra os direitos humanos? Você é contra isso? Você só pensa em dinheiro, 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 dinheiro. E quem não é de esquerda e nunca ouviu alguém dizer que você é contra igreja, família, que você é comunista? Então, vamos desmembrar esses entendimentos e vamos falar sobre o que realmente é esquerda e direita. Primeiro, para a parte histórica. Os termos esquerda e direita surgiram há um bom tempo atrás. Não com esse mesmo pensamento que nós temos hoje em dia, na época a ideia era outra, mas surgiu na Revolução Francesa, em 1789. Na época, muitos já ouviram falar, Napoleão Bonaparte, tudo aquilo, existia um grande problema dentro do governo e estava havendo uma revolução. Era basicamente o governo contra o povo. E naquela época se colocaram na guerra, nessa revolução, dois lados. Esses dois lados eram representados pelos apoiadores do governo, os girondinos, e os apoiadores do povo, representantes do povo, que eram os jacobinos. Cada um com ideias diferentes, ideias bem interessantes na época. Os girondinos defendiam o poder do rei, defendiam as ideias do rei, enquanto os jacobinos defendiam aquela nova ideia de democracia que estava para nascer. Mas de onde surgiu exatamente? Foi nesse momento que veio a ideia de direita e esquerda. Bom, durante a Assembleia Nacional que existia, como é hoje em dia nas assembleias, lá naquela época era um pouco diferente, sentava o rei em meio a todos, como se fosse uma mesa muito grande, mas não era uma mesa, era uma grande assembleia. O rei sentava ao meio, ao centro do local. E então começaram a se distribuir. Os girondinos, que eram apoiadores do rei, começaram a se sentar à direita do rei, enquanto os jacobinos à esquerda. Logo, começou a se haver, nesse momento, a primeira ideia de direita e esquerda. Pois então, tinha o entendimento que quem sentasse à direita do rei apoiava-o, e quem sentava à esquerda apoiava o povo na época, que eram os jacobinos, as ideias novas. Esse foi o início da ideia de direita e esquerda. Nesse momento, começaram a dizer que as pessoas de direita apoiavam os grandes reis, as ideias das grandes monarquias, enquanto os de esquerda apoiavam as novas ideias democráticas. Durante o tempo, essas ideias de direita e esquerda foram amadurecendo e se tornando outros ideais, até porque a monarquia ficou para trás, ninguém mais queria saber de monarquia. Até hoje são pouquíssimos poderia dizer que não pouquíssimos, mas são poucos os países que utilizam esse sistema monárquico, enquanto a grande maioria utiliza o sistema democrático. Claro que alguns de uma maneira parlamentar, outros de maneira presidencialista, isso eu poderia falar em outro vídeo, se vocês tiverem interesse. Mas começaram a se surgir. No século XIX, foi o grande baque das ideias de direita e esquerda, foi quando esses dois termos começaram a se criar. Na época, o grande representante da direita extrema, porque foi o grande surgimento da extrema nessa época do século XIX, o grande representante da direita era Donoso Cortés.
Na época ele tinha ideais de direita extremamente exacerbados, onde ele falava que o Estado não era tão interessante de existir, a desnecessidade de um Estado estar sempre fazendo e se metendo na vida das pessoas. É interessante porque você vê que no início, na Revolução Francesa, a direita falava na existência de um rei, na necessidade de um rei que representasse o Estado, e agora você teve essa mudança. É bem interessante como mudam essas significações durante o tempo. Enquanto o grande representante da extrema esquerda se chamava, e todo mundo já ouviu, Karl Marx, que criou a grande teoria do comunismo, uma teoria que até hoje é extremamente criticada, há quem fale muito bem, há quem fale muito mal. Em outro vídeo eu poderia trazer alguns aspectos sobre comunismo, sobre o que é de certo comunismo, mas esse vídeo eu não vou me ater a isso porque realmente é o que nós falamos de extrema esquerda. Mas são ideais que existe um Estado forte, que rege e que garante uma certa igualdade entre as pessoas. Essa é a grande ideia do comunismo. Bom, então, essas radicalizações vieram mais à tona ainda durante a Guerra Fria. A Guerra Fria que muitos de vocês já ouviram em livros de história, ou vivenciaram, as pessoas mais velhas. A Guerra Fria foi o momento em que houve uma polarização dos lados entre os Estados Unidos e a União Soviética. Naquela época, os Estados Unidos, grande defensor das ideias capitalistas, e a União Soviética, grande representante das ideias comunistas. Foi aí que realmente se criaram as grandes definições de lado direita e esquerda, e que é aí que começaram os grandes embates, as grandes polarizações dentro da política. E aí você vê todas as ideias, e aí surgiu-se inclusive as ideias de que o exército brasileiro, ou grande parte dos exércitos do mundo, que eram contra as ideias comunistas, seriam de direita. Isso eu vou tratar em outro vídeo, mas eu não consigo particularmente incluir dizer que as ideias de exército eram de direitas, porque para mim eram ideias até fora do eixo. Eu não falo que o exército na realidade tem um eixo político. Eu acho que o exército fica fora dos eixos políticos, mas isso é isso é uma discussão para outro momento e eu vou deixar. Trazendo para os tempos atuais, existiu uma grande mudança do que é esquerda e direita. Nós percebemos em alguns países, em alguns lugares, vamos colocar o Brasil como entendimento, que a esquerda está ligada intrinsecamente a direitos humanos, enquanto a direita seria contra esses direitos humanos, ou direitos, de certa forma, progressistas, como é o direito da população LGBT, população e outros tipos de evoluções que houveram durante a nossa sociedade, enquanto os ideais de que toda a direita é conservadora, e então confundiu-se os termos e começaram as pessoas a acreditar que a direita tem que ser conservadora e a esquerda tem que ser progressista. Claro que você tem sim uma certa ligação, mas não se pode confundir reacionismo, conservadorismo, ideias progressistas com os ideais fundamentais de direita e esquerda que foram criados pelos grandes doutrinadores ou pensadores que existiram. Então vamos lá. Vamos partir para o que a gente realmente quer saber. O que é esquerda e o que é direita? Vou trazer agora o que realmente são esquerda e direita. Direita, na realidade, é um ideal onde o Estado interfere o mínimo possível nas relações interpessoais. Mas o que é isso? As pessoas, sim, não interferem. Vamos lá. O Estado não interfere na relação que você tem com outra pessoa. Se você acha que pode resolver o seu problema comercial, o seu problema com o seu vizinho, o seu problema com X pessoa por meio de um contrato, por meio de uma conversa, por meio de N situações, você que se resolva. O Estado se exime, o Estado se retira das relações. É muito comum nós vermos isso dentro da economia. O Estado, ele não exerce tanto aquela ideia protecionista. O que são isso? O Estado, ele não deixa, ele não chega e diz, olha, eu vou te dar um tratamento diferenciado. Ele deixa as pessoas se virarem na coisa. Você acha que você é bom, então você prova que você é bom. E, inclusive, dentro da direita existe muito aquela ideia de meritocracia, que é outra ideia extremamente controvertida, uma vez que, infelizmente, num país como o Brasil,
você tem pessoas que largam já muito bem na vida, que nascem numa família muito rica, com todas as condições, e pessoas que nascem sem a mínima condição. Vamos deixar isso para outro vídeo, em outro momento. Eu poderia tratar sobre meritocracia. Também, se vocês quiserem ouvir, deixem aí o comentário. Então vamos lá. Essa é a ideia de direita. O Estado não interfere nas relações de pessoas. Ele entende que as pessoas conseguem se virar muito bem, que as pessoas vão se entender. É até uma ideia interessante, dizendo, poxa, as pessoas não são tão ruins, as pessoas conseguiriam conversar e resolver seus problemas, e as pessoas entenderiam que outra pessoa seria melhor que ela. Essa é uma ideia até interessante, é uma ideia de certa forma que muitos entendem como justa, mas que existe, como tudo na vida, seus questionamentos. Enquanto isso, a esquerda fala sobre uma sociedade um pouco mais com aquela ideia de igualdade. Pera, quer dizer que a direita é desigual? Não, calma. Ele traz uma ideia de igualdade porque ele diz que o Estado vai interferir nas pessoas para que as pessoas se tornem da maneira mais igual possível, que estejam todas no mesmo patamar. Por um lado, essa ideia é muito interessante porque ela, de certa forma, tenta criar com que as pessoas tenham uma menor desigualdade que as pessoas supostamente, porque na realidade nada é exatamente provado, são todas teorias, vamos deixar bem claro, mas que as pessoas chegam a um nível de igualdade. Enquanto isso, a direita ela deixa as pessoas livres para acontecer realmente a desigualdade. O grande problemático, assim como a direita tem as problemáticas dela, é a problemática da esquerda de que as pessoas que se julgam melhores que as outras, sejam porque trabalham mais, sejam porque investem mais tempo dentro de seus trabalhos, sejam pessoas que são mais eficientes, elas se sentem desamparadas porque elas não conseguem crescer tanto nesses sistemas. É uma ideia justa também, mas cria-se. Então o Estado ele interfere de maneira a proteger as empresas, a proteger, no caso, as empresas menores muitas vezes, e cria essa ideia de uma maior igualdade. Então nós chegamos aos dois entendimentos do que é a direita e o que é a esquerda. Mas qual é melhor? Então, não é clickbait, mas realmente não existe um lado melhor, não existe um lado pior. Depende muito da sua ideia, de como você foi criado, de qual é o seu pensamento, quais são as suas premissas. Mas o que é o importante desse vídeo é que vocês tenham em mente que esses são os ideais de direita e esquerda e que não se confundam com outros tipos de ideais, como ideais ditatoriais, monárquicos, conservadores e assim por diante. Eu gostaria que as pessoas desvinculassem mais esses ideais. Eu não vou entrar em aspectos atuais e casos concretos, como a gente diz, o caso a caso que existe no Brasil e em outros países, porque eu acho casos muito únicos. Realmente o Brasil não é para amadores. Então eu gostaria de deixar a cargo das pessoas que estão vendo o vídeo chegarem às suas próprias conclusões do que vocês acham que é melhor ou que é pior, mas que partam de princípios básicos. Não achem que a pessoa que é de esquerda é comunista e que é o mal e que é tudo. Ou que a pessoa que é de direita não liga para os outros, é egoísta, só quer saber o próprio ouvido, o próprio nariz e assim. Então, desvinculem isso. Cada um tem seus ideais, cada um tem suas ideias e cada um entende o que é melhor para si. Pois bem, é o fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que tenham gostado, eu espero que vocês tragam. Deixem seu like, deixem sua inscrição, comentem o que vocês acharam, comentem o que vocês querem saber, o que vocês gostariam que eu trouxesse de informação. E até a próxima, pessoal.